Graça e paz, irmãos. Me alegro muito de estar aqui novamente. E olhando para todos vocês, estou pensando, será que todos vão chegar lá? Eu estou indo para lá daqui um pouco. E gostaria de dar a mão a cada um que está ouvindo a minha voz. Você crê realmente em Jesus? Ele é o mais importante indivíduo, mais importante pessoa da sua vida? Porque ele disse: quem ama mais mamãe, papai, esposa, filhos do que a mim, não é digno de mim. Eu estive ouvindo essa palavra esta manhã do Dr. Piper. Eu pensei, meus irmãos, será que nós seremos encontrados dignos de passar pela porta estreita que poucos encontram? Eu espero que sim. Ontem estivemos pensando sobre a grande esperança que a ressurreição de Cristo criou no coração do crente. E destina ele para a herança que não pode decompor-se, não apodrece, não murcha, não se macula, e que a pessoa está guardada pela graça de Deus. Portanto, se você é crente de verdade hoje, a minha esperança é que você esteja lá quando eu apertar a mão, dizer: graças a Deus você chegou. Vamos abrir a palavra de Deus para a nossa leitura desta noite, que é uma reflexão sobre a eternidade da igreja, a identidade da igreja e, pela graça de Deus, irmãos, sobre a missão da igreja. Queira ou não queiramos, todos nós somos envolvidos com a eclesia, com a igreja. E Pedro, que provavelmente ficou chocado com as palavras de Jesus: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças de Hades não poderão de forma alguma destruí-la. Ela será de eterna duração. Abrem suas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 1. Eu quero começar a minha leitura em capítulo 1, versículo 17, e ler até capítulo 2 e versículo 10. Se os irmãos trouxeram sua Bíblia, querem acompanhar, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, que nós tivemos o privilégio de fazer parte da comissão que preparou esta versão, e eu gosto. Vamos ler. Versículo 17. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porte-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus,
que o ressuscitou, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, ou estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquela que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas por os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, porque também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Eu gostaria, com permissão de vocês, de orar mais uma vez. Gostaria que o Espírito Santo esteja utilizando palavras, ideias, para de tal maneira penetrar nossos espíritos ou alma, para que nós tornássemos pessoas que agradam mais do que nunca ao Senhor da glória. Eu sei que os irmãos têm esse mesmo desejo que eu tenho. Eu gostaria de orar para que esse texto e a meditação sobre ele possa levar-nos a sermos pessoas mais santificadas e mais prontos para obedecer ao nosso Deus e Pai. Ó Deus, nós não podemos te ver, não há nenhuma maneira de garantir que tu estás nos ouvindo, a não ser a nossa fé na tua palavra, que nos ensina que quando nós falamos direcionando nossos pensamentos para ti, que tu nos escutas e que tu nos respondes. É por isso que nós chegamos a ti, na esperança de que tua palavra nesta noite seja de grande valor
para a nossa vida durante o resto desta semana, mês, ano e vida. Rogamos, Senhor, que ninguém seja omitido no dia final, na volta de nosso Senhor Jesus e a ressurreição dos mortos. Em nome de Jesus. Amém. A permanência da igreja se raciocina, se chega à conclusão que é uma doutrina totalmente bíblica. Por uma razão. A igreja é identificada com o Senhor Jesus. Quando Jesus purificava o templo em Jerusalém, capítulo 2 de João, ele falou o seguinte, versículo 19 de João 2: destrua este templo, eu o levantarei. Esse templo, em 3 dias, foi levantado, isto é, a ressurreição de Jesus Cristo. Em capítulo 3 de 1 Coríntios, e neste mesmo texto de 1 de Pedro, capítulo 2, e versículo 4 e 5, nós estamos trabalhando, juntando como pedras vivas na construção daquele templo que foi ressuscitado na primeira Páscoa. O fato de nossa identidade com Jesus, que prometeu levantar esse templo em 3 dias, garante que este templo nunca mais será destruído. Ela tem uma permanência que chegará a nunca mais ser aniquilada, ou derrubada, ou desfeita. A diferença entre o templo de Jerusalém e o templo que Jesus tinha em mente quando ele falou que em 3 dias ele levantaria é óbvia. Isto é, que esse templo era composto do seu corpo. E seu corpo é composto através do Espírito de Cristo, de cada um dos milhões e milhões de crentes que estão espalhados pelo mundo inteiro. Nós somos o corpo de Cristo. Assim o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3,16. E que nós devemos ter todo cuidado em não contaminar a igreja, o corpo de Cristo, com maldade de qualquer tipo, como nós vemos no primeiro versículo do capítulo 2. A igreja, portanto, tem a qualidade de total permanência. As forças de Hades, de morte, forças satânicas, não poderão novamente destruir esse templo. Esse templo pode exteriormente, como na Igreja Católica, perder sua feição, seu relacionamento com Cristo, sua mudança de ter o Espírito Santo animando esse corpo, mas não pode destruí-la. E não há dúvida na minha mente que durante toda a idade das trevas houve crentes, houve
membros desse corpo, de maneira que ela ficou são e salvo aos olhos de nosso Deus. O texto diz mais. O texto diz que a permanência da igreja depende do valor que Deus pagou para que a igreja existisse. Vocês foram redimidos não com prata ou ouro, mas com preciosíssimo sangue de infinito valor de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Cristo tirou o pecado da sua igreja, então aquela igreja não pode de forma alguma chegar ao seu fim, não pode ser destruída. E esse preço que foi pago, e a palavra preço pago para redenção significa pagar o preço de uma pessoa sequestrada ou cativa, ou um escravo, que pagando sua redenção ele fica livre. E essa igreja de Jesus Cristo que está espalhada no mundo inteiro, e nós agora vendo uma parte dela aqui em Fortaleza, redimida pelo sangue como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Meus irmãos, a igreja é permanente. Terceiro lugar, o texto diz que nós fomos regenerados a segunda vez que aparece essa palavra nesse capítulo, através de uma semente que não é perecível, uma semente que não pode morrer. Se de fato nossa regeneração foi dessa natureza, e nós automaticamente fomos incluídos, inseridos no corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, e a igreja de Cristo foi criada por pessoas como você e eu, de todas as raças, povos, línguas do mundo. Nesse caso, se de fato fomos redimidos por este semente imperecível, então a igreja também não pode perecer. Se você estará com vida, queridos irmãos, vocês daqui a 1 milhão ou a 1 bilhão de anos, então a igreja é permanente. Segundo, nós esta noite queremos enfatizar a identidade da igreja. Uns anos atrás, quando eu tive o grande privilégio de lecionar no Instituto Haggai, tanto em Singapura como em Havaí, um desses dias, naqueles anos, recebi uma carta de P.K.D. Lee, um indiano que tinha sido vice-presidente das estradas de ferro de todo o país da Índia. E a Índia tem muita estrada de ferro. E o interessante é que nessa carta ele diz: toda instituição, toda companhia, toda organização, inclusive a igreja, precisa de 3 coisas. Uma delas é identidade. Em segundo lugar, ela precisa de uma missão. E em terceiro lugar, é preciso de pessoas que se engajam em cumprir essa missão. Pessoas que sabem como desenvolver aquele trabalho que Deus lhes deu.
Um dia, pela primeira vez na minha vida, eu acho que foi em 97 do século passado, eu e meu genro, que é alemão, fomos para visitar a nova fábrica de Mercedes-Benz em Tuscaloosa, Alabama. Quando nós chegamos no pátio, a primeira coisa que nós vimos foi esse enorme logo de Mercedes-Benz, essa estrela de 3 pontos. Depois entramos e ninguém podia pensar ou imaginar que essa fábrica novinha existia por outro motivo, senão de fazer carros. E tudo recomendava a qualidade desses automóveis. Muito bem. Quando entramos na própria fábrica, com seus mais de 700 operários, cheguei à conclusão que todos eles sabiam que estavam trabalhando para a companhia Mercedes-Benz. Eu acho que nenhum deles ficou confundido na sua cabeça, eu sou realmente empregado da Ford, ou de uma fábrica de pasta dentária, alguma coisa assim. Não, todo mundo sabia muito bem que estavam trabalhando numa das maiores companhias do mundo. E outra coisa, eu não vi nenhum deles ocioso. Nenhum deles olhando como eu, né? Cima, para baixo, por todo lado. Como se não tivesse nada para fazer. Todos eles tiveram que colocar as peças que vinham chegando em certas esteiras e foram colocadas no tempo exato que eles tinham para colocar. E eles todos conseguiram fazer exatamente o que tinha sido planejado para eles fazerem. A ideia de identidade, irmãos, está muito claro nesse texto. Claro demais. Tem 4 vertentes, 4 maneiras de descrever nossa identidade na Igreja de Jesus Cristo. Versículo 9. Em primeiro lugar, nós somos uma raça escolhida, uma raça selecionada, uma raça que não é de víboras, como a raça que apareceu diante de João Batista, raça de víboras, mas uma raça escolhida por Deus para formar uma nova família que tem características menos adâmicas, menos pecaminosas, e uma raça que seja do Pai Celestial, do versículo 17 do primeiro capítulo. Nós fomos regenerados, ou como diz 1 de João, nascidos de Deus. Isto é, de uma maneira misteriosa que eu não sei muito bem explicar. Certamente um desses livros de teologia da Vida Nova vai ajudar os irmãos a entender como a igreja, composta de gente pecaminosa, é ao mesmo tempo uma raça nascida de Deus. Nós sabemos que nossa pecaminosidade vem de Adão e Eva, a desobediência, a inclinação egoísta que domina nossas vidas, essas qualidades negativas do primeiro versículo, de inveja, essa qualidade negativa de maledicência, dessa qualidade terrível, contrário à santidade que nós encontramos nessa palavra, toda maldade e todo engano
toda hostilidade para com Deus, tudo isso agora tem no meio da mesma pessoa adâmica, ele faz parte de uma nova geração. Nascido de uma palavra imperecível, uma semente imperecível, que produz uma árvore, na palavra de Jesus, no Sermão do Monte, uma árvore boa, e que também produz fruto que glorifica e que honra ao dono e plantador dessa árvore. Eu sei que igrejas têm problemas e pecados. Às vezes pecados não disciplinados, às vezes pecados escondidos. Eu sei, já pastoreei várias igrejas na minha vida. Mas ao mesmo tempo, encontrei nessas igrejas pessoas de alta qualidade em que se negaram a si mesmos, carregaram suas cruzes e viveram para glorificar ao Senhor da glória. Em outras palavras, como diz Gálatas capítulo 5, havia um conflito entre o Espírito de Deus e nossa natureza pecaminosa, nossa inclinação para servir a nós mesmos em vez de servir ao Senhor da glória. A identidade na igreja, então, foca, dá ênfase sobre essa qualidade que o Espírito Santo que habita em nós, todos que são nascidos de Deus e que fazem parte dessa geração seleta da parte de Deus, tem essa qualidade. A segunda descrição desta igreja, ou identidade dela, é sacerdócio real. Ainda que quase ninguém na minha vida tem falado sobre o sacerdócio cristão, a não ser que o pai da família tenha a responsabilidade de ser uma espécie de sumo sacerdote da família. Mas esse texto generaliza o sacerdócio e torna todo crente deste auditório, seja feminina ou feminino, seja masculino, ou seja idoso, pessoa muito séria, ou uma pessoa que não impressiona pela sua seriedade. Todos que pertencem a Cristo são sacerdotes. E o sacerdócio cristão, descrito em capítulo 2, versículos 5 em particular, que falaremos daqui um pouco, está relacionado com o ministério sacerdotal, em que você utiliza seus dons, seus carismas para a glória de nosso Senhor e Pai Celeste. Terceiro, uma nação santa. A palavra nação é a palavra etnos, ou etnia, e já estamos muito acostumados a ouvir falar das etnias que tem no mundo, mais ou menos 12 mil contáveis e identificáveis de todas as tribos, povos, línguas e nações que têm sua própria cultura. Essa cultura
descreve a qualidade dessa etnia. Todo mundo aqui que tem lido Totem da Paz, de Don Richardson, vai lembrar que quando ele chegou lá na ilha da Indonésia e começou a evangelizar, descobriu que esse povo, em vez de pensar que Jesus era o herói, quem era o herói é Judas, que conseguiu trair a Jesus. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de avaliar, ou essa cosmovisão que domina o pensamento das tribos e povos. Povos, por exemplo, no Brasil, o problema tremendo para Braulia, lá das tribos do norte do Brasil, que se nascem gêmeos, um deles ou dois tem que ser enterrados e mortos. Esse tipo de atitude faz parte da cultura de um povo. Eu fui para o Japão 3 vezes. Eu fiquei mais e mais impressionado com um fator. Enquanto na China estão se convertendo, desde a chegada dos comunistas, que deveriam dificultar a conversão, em 1949, de lá para cá, a China conta com quase em volta de 100 milhões de crentes. 20 mil novos crentes cada dia. A gente vai para o Japão, um país que parecem muito semelhante, podem até ler a escrita chinês ou japonês, podem ler um ou outro, mas que tem uma rejeição do Evangelho impressionante. Muitos brasileiros que trabalham lá estão mais abertos ao Evangelho, os japoneses que vêm do Brasil, do que os próprios japoneses. E são pouquíssimas as igrejas que têm mais de 40 ou 50 pessoas, e ao todo o país talvez tenha menos de 1% de crentes. O que aconteceu? O que há na nação que faz com que o Evangelho seja tão totalmente rejeitado, ou quase totalmente, enquanto num país tão diferente em termos de aceitação do Evangelho? Se vocês forem para Singapura, vão descobrir a mesma coisa. Vão para uma igreja cheinha de chineses. Tem 3 culturas, tamils, e tem gente indiana, malais, e não se encontra quase nenhum deles nas igrejas. Eu lembro a igreja que eu visitei, está tudo aberto para qualquer pessoa que quiser vir, só chineses. A ideia de uma nação santa, então fala de uma etnia que se adequa, se abre o coração para o Evangelho, enquanto uma outra etnia fica fechada. O texto diz que Deus tem sua própria etnia, sua própria cultura, em que as pessoas de muito bom grado aceitam o Evangelho, seguem o Evangelho com imensa alegria e estão prontas para evangelizar. Identidade que tem uma raça escolhida,
que tem um sacerdócio real, que serve ao rei, que tem uma identidade em termos de cultura, que aceita o Evangelho, que abraça o Evangelho com alegria e se acha muito privilegiados em receber o Evangelho. E tem outra etnia, o contrário. E finalmente, versículo 9, fala de um povo exclusivamente de Deus. Os irmãos entendem que um pastor que pastoreia uma igreja como essa deve amar todas as mulheres da igreja. Mas se ele está casado, tem uma mulher que é exclusivamente, essa é a palavra certa aqui, exclusivamente amada por ele. Porque se ele começa a amar todas as mulheres como ama a sua própria esposa, ele vai ter grandes dificuldades, não vai ficar na igreja muito tempo, não. A igreja de Jesus Cristo é sua noiva. E como a sua noiva, Deus, que ama toda a humanidade, ama especificamente seus filhos, ou a noiva com a qual Jesus Cristo vai casar espiritualmente nas bodas do Cordeiro, na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja se identifica com estas qualidades. Um povo grandemente amado por Deus, por quem Jesus morreu especificamente, comprados pelo sangue de Cristo, segundo o cântico dos 24 anciãos em Apocalipse 5:9. Portanto, esse texto descreve de uma maneira especial a identidade do povo de Deus. Agora eu quero ir para o terceiro ponto chave que fiquei incumbido de falar. Isto é a missão da igreja. A missão da igreja é descrita em 1 Pedro 2:9b, a segunda parte do texto, que diz assim, nesta versão: ele coloca a palavra para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto é, as qualidades que nós temos de ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para essa razão de existir essa identidade, é para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Grandezas, virtudes, excelências, qualidades excepcionais que Jesus Cristo tem em termos do seu amor, em termos do seu sacrifício lá na cruz, para que eu possa ser incluído entre os eleitos, sacerdócio, povo exclusivo de Deus. Irmãos, eu não tenho ideia como é que estão indo no anúncio de que Cristo é tremendamente valioso, precioso e de grande vantagem na sua vida. Cada vez que se encontra com uma pessoa que não conhece a Cristo,
seu coração arde com o desejo de fazer que ele entenda que Jesus Cristo é infinitamente melhor do que a pessoa mais querida por esse não cristão. Essa pessoa que ele acha tremendo, maravilhoso, incomparável com o Senhor Jesus. Essa é nossa missão. Quando eu entrei naquela fábrica de Tuscaloosa, na Alabama, eu percebi que esse povo trabalhava como se eles entenderam. Para eles era importantíssimo trabalhar numa companhia que, segundo eles, fazia o melhor carro automóvel do mundo inteiro. Agora, segunda parte da nossa missão é chegarmos à pedra, versículo 4, a pedra viva angular. Eu vou ler de novo exatamente como diz nosso texto. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, também para nós, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa, também chamado de templo espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhada. Pedra pessoa de Cristo, mencionado em Salmo 118 e versículo 10, ou por aí, não tenho certeza que eu estou falando certo. Isso é maravilhoso, irmãos. Chegando para esta pedra, adorando esta pedra viva. Mas lembro que os muçulmanos, quando eles vão para Meca, tem uma pedra preta lá, que todo mundo, na sua gira, essa viagem que eles fazem, vai beijar aquela pedra. Só que aqui a pedra não é morta, a pedra é viva. E quando nós chegamos a Ele, com fé e adoração, nós também ganhamos vida pelo próprio contato com esta pedra viva especial. E não somente formamos pedras vivas, nós somos imediatamente colocados dentro da casa que Deus está construindo e ainda não terminou, porque ainda tem brasileiros para serem incluídos, tem pessoas que vivem em Uganda, Burundi, vivem também em Nigéria, vivem também na Rússia, Sibéria, não sei em que lados do mundo, e que têm que ser incluídas para que seja um prédio, uma casa digna do próprio Senhor Jesus. E daí Pedro, aparente, esquece que ele está falando sobre a construção de uma casa, e ele disse para ser um sacerdócio, sacrificando sacrifícios que agradam a Deus. Irmãos, a vida do cristão
E às vezes, pensado biblicamente como a vida sacrificial. A diferença entre o sacrifício antes de Cristo e depois de Cristo é que nossos sacrifícios que nós trazemos para Deus, para oferecer para Ele, são sacrifícios de um sacerdócio que já está salvo pela graça, já está perdoado quando chega a oferecer seu sacrifício. Nós sabemos disso quando nós começamos a procurar os textos que falam sobre sacrifícios neotestamentários. Primeiro, Romanos 12, versículo 1. Rogo, pois, pelas misericórdias de Deus, que vocês ofertam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é seu culto racional ou espiritual. Portanto, esta oferta sacrificial que o sacerdote oferece, em primeiro lugar, é sua própria pessoa. Quando Jesus colocou para seus discípulos que a gente tem que morrer para poder viver, quando alguém perguntou a George Mueller, aquele homem de oração, que cuidou de 9.600 órfãos durante sua vida, que doou milhões de libras, que viajou centenas de milhares de quilômetros para pregar a palavra. E alguém perguntou para ele, como que o senhor conseguiu fazer tanto para o Senhor? E ele já velhinho, ele se curva, parece que ia cair. Diz, um dia George Mueller morreu. Ou seria colocado de outra maneira, um dia ele sacrificou sua vida a Deus como sacrifício vivo, porque ele estava claramente vivo ainda. O segundo sacrifício, se os irmãos quiserem procurar, está em Romanos capítulo 15. Romanos 15, versículo 16, e o apóstolo Paulo permite que nós entendamos que tipo de sacrifício ele chama de sacrifício santificado e aceitável a Deus. Capítulo 15, última linha de versículo 15 e versículo 16. Por causa da graça de Deus que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. As pessoas que você tem ganho para Cristo, as pessoas que você tem acompanhado e encorajado a viver por Cristo, de maneira que eles se tornem um sacrifício aceitável a Deus, oferecidos a Deus, é o que Paulo chama de um sacrifício aceitável a Deus. Então nós oferecemos o nosso corpo, nós oferecemos nossos discípulos ou filhos para sua glória. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome
Notem, queridos irmãos, que não tem voz de cantor ou cantora. Não diz nada sobre cantar nesse versículo. Diz lábios que confessam o seu nome. Portanto, se você canta no chuveiro, único lugar, não há problema. Mas não imaginem que o sacrifício sacerdotal que Deus espera de nós não seja simplesmente a comunicação, anúncio das palavras da vida, palavras salvadoras do Evangelho. O quarto sacrifício, não preciso nem virar a página, é o versículo seguinte, versículo 16 de capítulo 13, que diz o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E finalmente, o quinto sacrifício, não encontrei outros, em Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Esse sacrifício me surpreendeu. Paulo está na prisão, talvez em Roma, talvez em Éfeso, e ele diz o seguinte para os filipenses, sua amada igreja: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O que nós temos, portanto, como sacerdotes universalmente, incluindo todo esse auditório e todos os crentes genuínos em Fortaleza e no Brasil, no mundo inteiro, estes sacerdotes têm uma grande missão: denunciar as grandezas, excelências de Jesus Cristo, através de sacrifícios sacerdotais que a gente oferece a Deus e para a sua glória eterna. Eu estou pronto para falar minhas últimas palavras, mas eu não queria deixar os irmãos sem ouvir a história do Gerardo, que para mim foi uma das mais claras descrições de um membro da igreja que agora está na glória. Gerardo foi um pastor cubano que foi preso nas idas de 1970. Na mesma prisão com ele estava Armando Valladares, poeta conhecido mundialmente, cubano. Ele escapou e os irmãos vão logo perceber que não foi o caso de nosso irmão Gerardo. Aqui está a descrição por este homem que não conheceu o Evangelho até conhecer Gerardo. Cada tarde, a pôr do sol, a voz estridente do irmão da fé, tal como nós chamávamos Gerardo, pregador protestante, ecoava pelos corredores, chamando os homens à oração e ao cântico de hinos. Para parar essas reuniões religiosas, os guardas entravam nas celas e nos espancaram, mas logo que eles foram embora, nós começamos a orar e cantar de novo. Acima do tumulto, a voz do irmão da fé
cantava glória, glória, aleluia. Irmão da Fé estava lá na cabanha, na Isla de los Pinos. Ele era o seu mais comovente sermão. Ele sempre nos animava, chamando-nos para reuniões de oração, lavando as roupas dos enfermos, ajudando os homens a enfrentar a morte com força e serenidade. Acima de tudo, ele nos ensinava a não odiar. Todos os seus sermões tinham esse teor. Quando os guardas bateram nele, os olhos do irmão da fé pareciam queimar, seus braços subiram para o céu, aparecendo como estivesse trazendo perdão para seus torturadores. E nós ouvimos ele dizer: perdoa-lhes, Senhor, que não sabem o que fazem. Ele conseguiu de alguma forma transmitir sua fé para nós, nas mais desesperadoras circunstâncias, até o dia em que ele foi assassinado em Boniato, em 1975, ainda perdoando seus torturadores, enquanto uma rajada de balas de metralhadora cortaram o seu peito. Um dia eu espero conhecer esse irmão Gerard. Vamos orar. Oh Deus, quero te agradecer nesta noite o privilégio de pertencer a uma organização que estará ainda em existência daqui a 1 milhão de anos. Eu quero te agradecer, oh Pai, a grandeza, a maravilhosa natureza da identidade que tu tens concedido a pecadores como nós. Eu quero te agradecer, Senhor, pela missão tão fácil cumprir e ao mesmo tempo tão difícil, porque nós queremos ver pessoas que venham pertencer a essa mesma igreja que nós pertencemos, chegando até a pedra e se tornando pedras vivas, para que eles possam ser construídas neste maravilhoso templo de Deus. Eu quero pedir especificamente por todos aqueles neste auditório que desejam viver uma vida que é digna do Senhor Jesus. Que eles possam, através do poder do Espírito, viver uma vida que agrada ao nosso Senhor Jesus, em cujo nome nós te pedimos. Amém.